Oi pessoal, aqui é a Luísa Martins. Oi pessoal, aqui é a Samara Pavan e nós somos o Universicast, o videocast da universidade. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre administração pública, as oportunidades e conversar um pouquinho mais sobre como funciona o nosso curso. E para conversar com a gente, nós recebemos o professor Luiz Goldfeder. E além da presença do professor Luiz, nós temos a Renata, estudante do 7º período de administração pública. Então sejam muito bem-vindos e para começar vocês podem se apresentar um pouquinho. Olá a todos que nos assistem, meu nome é Renata, eu tenho 23 anos, eu sou natural de Balneário Camboriú e sou estudante de administração pública aqui do SESF. Eu estou no 7º período e atualmente eu sou chefe de departamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú. Olá pessoal, eu sou o Luiz Felipe Goldfeder Heinrich, professor de administração pública. Acho que boa parte de vocês ou já tiveram ou vão ter aula comigo, né? Hoje eu estou coordenando o curso de administração pública, né, até abril do ano que vem, e desenvolvo um programa de extensão que é o Laboratório de Participação e Controle Social, Control-S, e dentro dele a gente tem um projeto que é desenvolvido dentro da matriz curricular, né, na disciplina de governança pública municipal, que é o Vereador por um Dia, né, que boa parte de vocês passaram ou passarão por esse projeto, né, e que a gente vem desenvolvendo desde 2017 essa ação, né, dentro do curso. E além disso, também lidera um grupo de pesquisa, que é o CIGAT, que trabalha com governo aberto e transparência. A gente tem uma parceria com vários colegas aí da universidade fora e pelo país, né, colegas de outras instituições. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Universicast. Obrigada, é uma honra, estar aqui com vocês aqui. Nós que agradecemos. Bom, você atua então como professor associado, líder do Centro de Investigação em Governo Aberto e Transparência, chefe de Departamento de Governança Pública, e eu queria te perguntar como essas funções se complementam, quais são os principais desafios que você vem enfrentando? O pessoal geralmente pergunta pra gente se a gente dá aula, né? O professor dá aula, né? Isso mostra um pouco da dinâmica que a gente tem, né? Como ser professor universitário aqui na nossa universidade, que a gente tem 4 pilares que sustentam a universidade, né? Que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, né? Então, pela curso de administração pública, então, geralmente a gente também acumula funções de gestão. Então, em relação a chefia de departamento, né? O papel da coordenação de curso é fazer essa interação com os estudantes, a relação, né? O curso com os estudantes, né? Ouvir sugestões, críticas, intermediar questões, né? Apoiar ações como foi a semana acadêmica que a gente teve, né? Que o CAP tocou. Então, nosso papel foi viabilizar operacionalmente questões aqui da universidade. E também é legal porque é uma forma da gente trazer também questões da administração pública para essa área. Então, nesses 2 anos que é de mandato que eu tenho, a gente trabalhou algumas ações que foram importantes, estão sendo importantes. Uma é o PAC, na Plano de Aceleração de Colação, aí, né? Porque a gente tinha vindo da pandemia e muitos colegas de vocês estavam parados no TCC, vamos dizer assim. Então a gente fez um trabalho sempre da professora Vanessa Simon de resgatar essa galera, de conversar, de incentivar eles a terminar o curso. E a gente teve aí no primeiro semestre 28 alunos graduados, foi a maior colação que a gente já teve, né? Então essa é uma ação muito importante que a coordenação TCC toca, que a professora Vanessa toca, que uma coisa que a gente deu muita atenção e vem trabalhando nesse sentido para que os colegas se formem, né, terminem o curso. Outra ação que a gente fez também nessa gestão foi um plano plurianual do departamento também. Então a universidade prevê que exista orçamentos para os departamentos, para cada órgão, né? E a gente, enquanto departamento, propôs e aprovou junto à direção do centro, né? Uma proposta orçamentária. Para quê? Para viabilizar recursos para apoiar eventos, que nem um encontro nacional de estudantes, né? Sim. Então, transporte, para que a gente tenha recursos para que os alunos, professores possam participar de eventos, né? Como a gente tem incentivo para participar de eventos, para apresentar trabalhos, né? E ter recursos para a gente pensar ações, né? Que possam ser desenvolvidas no âmbito do curso, né? Então, algumas ações que a gente vem desenvolvendo, levando essa nossa bagagem da administração pública e contribuindo com a universidade. Na pesquisa, que é o CIGAT, a gente vem trabalhando com fomento a pesquisas na área de governo aberto e transparência, que é uma área assim, bem ampla de discussão, mas principalmente do campo da governança pública, né? E esse centro de investigação, ele foi constituído em 2022, porque a gente começou a ver vários projetos e grupos no exterior, principalmente na Espanha, Europa, e a gente quis criar algo parecido com isso, para poder dialogar com esses colegas de fora do país, né? Então a gente cria um centro de investigação, né, um grupo de pesquisa, nessa lógica de tentar dialogar com práticas feitas fora do país. E quando a gente cria o centro de investigação, a gente mobiliza colegas do Brasil todo. Então a gente tem gente de norte a sul, até de fora do país, interagindo dentro desse grupo de pesquisa, pensando em projetos de pesquisa, né, que daí envolve alunos de graduação também. A gente tem agora um grupo de estudos mensal também, que a gente faz discussão de textos, projetos, né, de diversos outros colegas. Então a gente vem nessa dinâmica de fomentar a pesquisa. E na extensão,
é o programa de Laboratório de Participação e Controle Social, né? Que ele nasce, né, dentro do guarda-chuva do LIS, né? Que é do Programa de Inovação Social e Sustentabilidade, focando principalmente nessa parte da participação e controle social. Então a gente trabalha com conselhos, lá o professor Vitor Klein, né? Trabalha no Plano de Accountability. Eu trabalho com a Câmara de Vereadores na 4ª fase, e a gente faz trabalhos de assessoria, apoio a conselhos, conferências, né? Vai fazendo esse apoio e colocando o estudante nesse meio já para ele poder compreender a importância desses espaços. Então, é um pouco disso que a gente vem fazendo aí dentro desses 4 pilares aí da universidade, né? Que eles se interligam, né? Isso. Muito um com o outro, né? Com certeza. Um desafio que a gente tem, a gente sempre discute isso muito, é como que a gente cria sinergia, né? Porque da mesma forma que vocês veem, o tempo é finito e os recursos também são. Sim. Então, uma forma é criar sinergia dessas ações, né? Então, como é que a gente fortalece, vamos dizer assim, pega uma demanda da prefeitura lá de Camboriú e faz o link com alguma ação que está acontecendo aqui na universidade, a gente consiga o que a gente já tem previsto ou que a gente já tem expertise, que a gente possa entregar com uma demanda em parceria com outra organização. Então, acho que o maior desafio é criar sinergia para que a gente possa, né, entregar as ações que a gente se propõe a fazer, né, e mantenha, vamos dizer assim, uma constância, né, que se desenvolve, porque o maior desafio que a gente tem é a gente prometer algo e não entregar, né? Então a gente precisa entregar com a marca Udesc, né, com aquilo que nos precede já, então a gente tem que ter esse compromisso e criar coisas que tenham essa capacidade de dialogar em diversos espaços diferentes, né? Eu queria aproveitar que você já comentou um pouquinho sobre o CIGAT. Eu ia perguntar quais são as principais linhas de pesquisa dentro do projeto e por que estudar governo aberto e transparência é tão importante no cenário que a gente se encontra atualmente. Perfeito. A gente tem 2 linhas principais, que é a linha de governo aberto, né, que trabalha a questão de colaboração da administração pública com outros atores, né, a questão da participação também, que é um tema muito forte no nosso curso, né, e a linha de transparência, que daí eu foco em transparência mesmo, em abertura de dados, informação, então essas são as 2 linhas. Dentro disso, a gente tem algumas ações acontecendo. Então, a gente tem doutores que estão fazendo pós-doutorados com a gente, pesquisando temas desde parceria de administração pública, name rights, a questão de gestão do conhecimento em instituições públicas, né, e pensando nessa relação com a governança digital. E a gente tem também projetos que estavam em desenvolvimento agora, a gente tem iniciação científica, né, alunos de graduação trabalhando com transparência em conselhos. Então, esses são os temas que a gente estava trabalhando até 25, vamos dizer assim, né? A importância do grupo de pesquisa é a gente poder ter um ponto de encontro, né? E incentivar a prática da pesquisa na graduação ou mesmo criar conexões com colegas de outras instituições, né? Então, é interessante a gente ver que, mesmo que a gente esteja aqui na Udesc, Balneário Camboriú, dependendo do tema que a gente trabalha, a gente pode dialogar com pessoas de outros lugares, né? E a academia tem a universidade em si, ela é um espaço para isso, né? De trocas, de solidariedade, também no sentido assim, de apoio mútuo, né? Então, possibilita abrir essas portas, acho que é o principal papel que a gente tem, né, e poder contribuir com isso com os alunos que querem se desenvolver na pesquisa ou desenvolver skills da pesquisa, né? Que é o que eu acho que a Renata leva com ela, esses skills, e que tu pode aplicar à administração pública, né? Perfeito. A Renata atualmente ela faz parte, né, da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Camboriú, e eu queria que você contasse pra gente como que funciona o seu dia a dia e que de forma você leva as coisas que você aprendeu dentro de aula no seu dia a dia. Certo. Então, para introduzir, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, ela trabalha com 3 áreas, né? O turismo, o comércio e a indústria, né? Eu auxilio as 3 áreas administrativamente, mas o meu foco principal ali é o comércio, né? A gente tem a sala do empreendedor de Camboriú, que a gente trabalha com mês, né? E lá a gente dá consultoria, a gente faz serviço como nota fiscal, a abertura de MEI, da baixa, todo o suporte para o empreendedor em Camboriú, né? O nosso foco lá também é dar autonomia para esse empreendedor, né? Por exemplo, a gente ensina a fazer a nota fiscal para ele poder fazer em casa, ter essa autonomia, né, de verdade. E lá eu lido muito com o que eu aprendo na teoria aqui na Udesc, né? Tanto na gestão ali,
nos processos, na tomada de decisão. Acho que a UDESC, ela traz isso muito pra gente, né? Ela prepara a gente para a prática, né? Eu acho que se eu não tivesse a UDESC na minha vida, né, minhas experiências e minhas decisões ali seriam totalmente diferentes, né? Então, eu lido a teoria da UDESC com a prática lá da prefeitura, né? Até teve uma época que estava fazendo implementação de políticas públicas com o Pompilho, né? Tava fazendo com a Karina, minha colega, ela também trabalha lá. E lá a gente podia ver, né? A teoria lá do burocrata em nível de rua, com atendimento ao cidadão, o burocrata de médio escalão, e do alto escalão, né? A gente conseguia ver essa diferença. Acho que isso é muito legal, né? A gente fazer essa Fica bem diferenciação. claro, né? Quando Exatamente. A gente estuda. A questão da discricionalidade, né? Que a gente pode ter essa ajuda a mais ao cidadão. Porque às vezes tem muita gente que vai lá, né? Muito empreendedor que tem hipossuficiência digital, né? Que não consegue mexer no Gov, não consegue fazer a nota, abrir o e-mail. Então, a gente auxilia nessa parte, né? E tudo isso a gente aprende aqui na UDESC, né? Acho bem interessante. Vira uma chave, né? De que a administração pública é isso, né? A gente, fazer a diferença. Exatamente, a gente vai linkando tudo isso, né? E isso é muito legal, sabe? Muito bacana. Nossa, eu senti muito isso, vou contar aqui um adendo particular. Quando eu estagiei na COSIP, que é o Custeio de Iluminação Pública, eu recém estava mais ou menos ingressando aqui na UDESC e fez assim, ó... né? Isso é administração pública. E eu entendi exatamente o que eu estava estudando e na prática, então fez total diferença. Você tá realmente no seu setor, dentro de um órgão público ou um prestador de serviço, né? Já faz total diferença para você se localizar dentro da universidade e ver que faz sentido o que tu tá aprendendo, né? Não só teoria. A gente vai desconecta, aí você vê. A gente entende a importância do serviço público para o cidadão, né? Sim. Aprendendo tudo isso que a gente aprende na UDESC, né, com os professores, a gente entende que o que a gente está fazendo é importante, é para um bem comum, entende? Eu acho que isso é muito válido, é muito gratificante, Sim, sabe? é Tu tá entregando aquilo que vai ajudar a pessoa, que é essencial, que a pessoa precisa. E ver que a pessoa deu certo, né? Que ela conseguiu chegar no resultado que ela estava buscando, né? Não foi, faltou tal documento, volta no dia seguinte. Não, pera, a gente vai te auxiliar pra você não ter que voltar no dia seguinte, entende? Sabe? Não eu ficar acho que isso faz muita diferença. Não ficar naquele insulamento burocrático. Não, tu tem que vir aqui trazer tal documento, tem que ser impresso. Não, tem no celular, manda pra mim aqui pelo WhatsApp, sabe? Ter essa flexibilidade. É uma captação a mais, né? Exatamente, eu acho que isso a gente aprende muito na UDESC, sabe? Sim. O professor Pompilho deve estar orgulhoso de mim agora. Espero que sim. Agora vamos comentar um pouco sobre o projeto Vereador por um Dia. Afinal, saímos da teoria, que é o que a gente estava conversando agora, e a gente colocou na prática. Eu já participei do Vereador por um Dia e isso virou uma chave completamente na minha cabeça de entender realmente como funciona todo o processo. Mas eu queria entender de onde surgiu a ideia do Vereador por um Dia e que de forma que ele impacta na vida dos alunos, dos participantes e até mesmo da sua vida. Primeiro, ela parte de uma inquietude, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que vocês estão cursando a administração pública, eu estava há um tempo atrás também, né, no banco da universidade, e a partir dessa disciplina de gestão municipal, quando eu volto daí como professor dessa disciplina, né, do outro lado do balcão, eu pensei uma forma que a gente pudesse linkar essa questão da teoria e prática, né? E uma das questões que eu sempre vi, assim, foi que a gente pouco trabalhava o poder legislativo. E tanto no âmbito municipal, estadual e federal, o legislativo é muito importante. Ele cria as regras, né? Aquele famoso a gente faz o que está na lei. Quem faz o que está na lei? É o legislativo. Claro, o executivo também tem um papel, o judiciário também legisla, mas vamos entrar a quem tem essa competência, vamos dizer assim, essa prerrogativa, né? Então a ideia partiu da disciplina mesmo, eu já estava dando essa disciplina na graduação. A gente tinha um aluno vereador na turma e discutindo com a turma, falou assim, vamos fazer uma experiência no Legislativo. E ali nasceu, em 2 semanas a gente estava na Câmara de Vereadores discutindo projetos. E daí, a partir dessa experiência, eu falei, dá para fazer. E daí, a partir disso, a gente estruturou. Hoje é um projeto já bem estruturado, existe uma metodologia, tanto é que a gente tem outras universidades já e cursos aplicando essa metodologia, né? A gente tem aí a professora Emiliana, né? Agradeço a parceria lá na ESAG, fazendo vereador na vereança na prática, que estão usando a mesma metodologia. A gente tem outras universidades ou câmaras procurando também o projeto, porque a ideia é fazer essa imersão. O aluno ele vivencia a lógica do legislativo.
por um tempo, até 2022, era sala de aula, a gente pedia o plenário da Câmara, porque qualquer cidadão, qualquer entidade pode pedir o plenário da Câmara para fazer um evento. A gente pedia e lá fazia ação. E daí vinha um vereador ou outro que falava, pô, Lipe, faz assim, pô, isso aqui, esses projetos são inconstitucionais, faltam E era eu e os alunos, né? Então era a relação assim. E a partir de 22, na verdade, de 2019, se cria a Escola Legislativo na Câmara. Até eu fiz uma fala no dia uma aula magna, vamos dizer assim, de parlamento aberto, eu já provoquei a Câmara a gente pensar coisas, interações. E em 22, pós-pandemia, a gente tinha uma direção na Escola Legislativo que queria fazer coisas diferentes e chamou a gente para conversar. E daí eu falei assim, uma coisa que pudesse ser legal seria a mentoria dos vereadores pelos gabinetes. A princípio era uma coisa que, até era meio arriscada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está no curso de administração pública, ainda é muito tabu a gente falar de política, né? Sim. E a gente tem que quebrar esse tabu Fica muito esquerda e direita, né? Daí fica naquela coisa. E assim, é muito tabu, assim. Eu nunca tive esse problema, sempre falei em sala de aula, né? Claro, respeitando posicionamentos, nunca dando meu posicionamento, mas fazendo essa provocação. Mas a ideia é que o pessoal pudesse, então, escolher até gabinetes que quisessem interagir, seja questão de visão de mundo ideológica, seja questão de agenda política, o cara é da causa animal, né? Ou fulano é da educação, então a gente fazia essa articulação. E desde o início, com essa proposta, funcionou muito bem, sim, sabe? Colou muito, assim, até a nossa relação com a Câmara mudou, né? O Poder Legislativo conhece a gente, conhece o curso, conhece o projeto, né? Quando a gente faz uma das ações é a visita técnica lá, o setor de comunicação recebe super bem, o setor de protocolo, todo mundo passa, a gente conhece, e também possibilita a interação do estudante com os gabinetes, porque eles precisam de gente para trabalhar também, precisa de assessoria, né? Sim. Então dali nasce, né? Então hoje a gente fico muito feliz de ter pontos focais dos gabinetes, ou seja, os mentores, que são ex-vereador por um dia, né? Alunos que passaram pela disciplina, estão em assessoria parlamentar e estão recebendo agora os colegas deles, às vezes até nem se formaram, já estão lá, recebendo colegas deles e fazendo esse papel de dar o apoio dentro da Câmara, sabe? Então acho que essa é a sacada do projeto, né? E tanto é que ela é desenhada para isso, a disciplina, né? Então começa a parte mais teórica, depois é prática mesmo, é oficina de projeto, é reunião para validar a proposta com os vereadores, aí lá na Câmara ver uma audiência, no dia a dia, né, ouvir quem vive aquela dinâmica, aquele problema público para poder desenvolver leis, né? Então é uma ideia de mudança mesmo de drive, assim, para o estudante, e isso está acontecendo na Câmara também, né? Porque nem todos os gabinetes, né, ou nem todo o legislativo tem administradores públicos, ou gente, né, com essa formação, ou estudando, né, para poder trazer outros olhares. Sim, né? novas ideias, né? Isso, então acho que essa foi a virada de chave, que o projeto ele continua. Nem sempre eu estive à frente do projeto, houveram outros colegas, a professora Bruna Fraga, a professora Eric Persson, que liderou, e o projeto ele continua por causa dessa conexão que a gente gerou com a Câmara, que eles esperam a gente lá já, né? Quando é que vai acontecer, como é que tá aqui. Traz aí um vereador por dia para fazer um projeto com a gente, coisa assim, tem essa demanda já. E os estudantes também, já criou uma cultura, né? Eu vou na quarta fase, meu Deus, uns assim, meu Deus, vou ter que fazer esse projeto aí, eu não gosto de política, né? Ou outros, tipo, não, deixa a hora de vereador por um dia para eu fazer o meu projeto. Nem isso mesmo. Então, institucionalizou, vamos dizer, de certa maneira, né? Então, os desafios que eu vejo é a gente ampliar, ou seja, melhorar ainda essa proposta, deixar ela mais clara, e com o tempo a gente vai evoluindo nesse sentido, né? E até ter mais incentivo, né, de nós alunos. A Renata participou, eu já participei. Eu acho que a gente compartilhar mais sobre o projeto traz, assim, a vontade das pessoas, né? Principalmente o pessoal que está iniciando agora o curso. Então, tem gente que vai mais empolgado, mas tem gente que já vai mais receoso, né? Pois é, aproveitando essa sua fala, você pode contar como é que foi na prática, assim, essa experiência? Sim, eu sou uma pessoa bem tímida, tá? Então, quando a gente foi fazer o projeto, eu e minha colega Karina, que tá comigo desde a primeira fase, a gente conversou. Eu falei, olha, eu acho melhor você ser a vereadora, porque a Karina tem uma oratória perfeita, assim, muito mais a cara dela. Eu já era mais tímida e tal. Daí ela falou assim, não, ela já é formada em Direito, né? Não, eu já tive a minha graduação, já vivi minhas experiências, eu acho que agora é a tua vez de viver todas as experiências que a universidade pode proporcionar, né? Eu falei, não, beleza, então. Só fui com a coragem, só. Aí a gente conversou qual que vai ser o nosso tema, né?
E a gente gosta muito de bichinho, de cachorro. Eu falei, vamos fazer sobre algo na causa animal, né? A gente pesquisou bastante. Aí a Karina é de Blumenau e na época ela viu uma notícia de Blumenau para fazer sobre, acho que é a casa de passagem, algo assim. E a ideia inicial era fazer uma casa de passagem aqui em Balneário, né? A gente conversou com a então diretora da CEPREAD, né, que é o órgão ali responsável. A gente conversou com ela, ela falou que casa de passagem não era viável, porque tu pode ter um terreno ali de campo de futebol, sempre vai vir mais demanda e o orçamento assim é baixo, então não seria viável. O que ela sugeriu foi fazer a microchipagem dos animais, né? A gente gostou da ideia, daí a gente fez um projeto de lei voltado à microchipagem dos animais, né, em Balneário Camboriú. E também, na época, eu estava pesquisando bastante, eu vi um projeto de lei, não lembro qual cidade que era, sobre um selo, né, que na época o professor Luiz falou sobre os selos. Achei a ideia muito legal. Vai fazer um selo empresa amiga do animal, né? Qualquer empresa que contribua com a causa animal ganhava esse selo, né? Então a gente apresentou 2 projetos, né, no Vereador por um Dia. O dia lá da apresentação foi bem emocionante, né? Eu, no começo, fiquei super nervosa, mas eu acho que foi uma experiência que valeu a pena ser vivida, sabe? Eu gosto muito de estar nos bastidores, fazendo por trás, mas eu tive a experiência de me mostrar, de ter que apresentar algo, sabe? Esse lado da política, né? Então, foi uma experiência válida. Prefiro ainda os bastidores, mas... Mas aqui, ó. Mas... Que bastidor é esse, Renata? Mas porque deve né? Mas é algo que me fez crescer como pessoa e como um profissional, né? Com certeza. Essa experiência e é um dos poucos projetos que antes da reforma, né, tinha na prática mesmo, né? Tinha o Vereador por um Dia e o Engajar, né? Então foi bem interessante. Esse projeto é muito válido, sabe? Esses projetos sempre deixam a gente com dor de cabeça. Sim, mas no fim vale a pena, né? No fim vale a pena. Eu acho que esse foi um dos primeiros projetos que eu participei, que foi o Vereador por um Dia. Tava sendo lecionada pelo Eric. Eu fiz junto com o Aurélio. Eu sou muito comunicativa, mas acabou que eu deixei também ele ser o vereador e eu fiquei por trás. Também foi uma forma de eu mostrar pra ele que tirar um pouco da vergonha de falar, de se Sim, é expressar. importante. E a gente escolheu falar sobre os fios subterrâneos, a gente deu algumas sugestões e tudo mais. E foi uma experiência muito, muito impactante, né? E isso me fez abrir a minha mente para outros projetos. Que daí foi onde eu participei também, junto com a Aurélio, do estágio Visita em Florianópolis, né? Você tem que ser apadrinhado por um deputado, e daí você participa lá, conhece como funciona a Câmara. E também já vai virando chaves, né? Vai. E aí, olha, recentemente eu voltei de Brasília, eu estava no estágio Visita lá na Câmara também de Deputados. E viver isso, assim, é intenso e ver que você pode fazer a diferença. E eu não sei se eu vou ser da área da política, né? Todo mundo fala que como eu falo muito bem, eu sou articulada, talvez seja um caminho. Mas eu gosto muito da comunicação e de impactar vidas. Então, esses projetos, eles transformam a nossa e a dos outros, né? A gente participou de algumas outras visitas também. Então, essa saída de sala de aula é muito importante. Eu acho que é aí que faz uma conexão com o curso, com as pessoas, sabe? Sim. Dividir as experiências. Eu acho que isso é muito importante na graduação. Sim, tu vai vendo qual área tu quer seguir, né? Isso é essencial, assim, essencial. Ou tu quer ser um vereador, ou tu quer... Tem várias possibilidades, né? Mas te possibilita isso. Até tava brincando no segundo semestre, né? A gente teve que voltar umas disciplinas. Aí era da professora Vanessa, né? E como o pessoal é calouro, né? A Vanessa pediu pra gente se apresentar, né? Daí a Karina fala que tu foi vereadora? Eu falei, tá bom. Aí eu falo, olá pessoal, meu nome é Renata, eu já fui vereadora. Daí todo mundo, sério? Nossa, fui vereadora por um dia. Calma. É muito isso. Isso é muito legal. Até hoje o pessoal fala, tu vi tua foto, tu já foi vereadora. Eu falei, não, foi por um dia, um projeto. Sabe que tem esses casos, assim, teve gente que me bater na casa da pessoa, assim, fulano tá aí, eu quero, só porque ele é vereador, eu quero conversar com ele. Tem esses causos, assim, né? E é legal porque a proposta, ou na verdade, todas essas ações que elas fazem a gente sair da universidade, é vocês colocarem o pé lá e poder dizer, eu posso fazer isso. Então você sentar naquela cadeira lá do vereador, né? Você, eu posso sentar nessa cadeira, né? Ou ir pra Assembleia, ou lá no Congresso Nacional, ver,
entender como as coisas Funciona. a gente consegue chegar lá. Às vezes parece Entendeu? tão inalcançável, né? Mas Isso. ali... E falta, o que mais falta às vezes é isso, a informação, a pessoa saber sentir que ela pode fazer parte daquilo. Claro, é um processo, é uma construção. Sim, é uma construção. Mas tu pode planejar isso, né? Então, a ideia é quebrar essas barreiras mesmo e colocar vocês em situações ali que geram uma dificuldade, mas para ver se que você pode destravar também, Exatamente. né? E o legal nesse processo da formação, acho que o mais bacana nosso enquanto professor é ver essa trajetória de vocês, né? Porque a gente sai diferente, né? A gente desenvolve coisas, isso é das alegrias e das adversidades também, das dificuldades também, né? Nos Não é tudo maravilha nos também. perrengues, né? A sofrência, o perrengue, ele faz a gente também se desenvolver. Então esse aprendizado, ele é fantástico, sabe? Assim, porque... E é legal porque a gente consegue olhar hoje, né? Eu e vários outros colegas conseguem ver que a gente consegue oportunizar mais, às vezes, do que quando a gente também estudava. Então acho que essa é a sacada nossa também. Tipo, como é que a gente pode criar oportunidades para vocês tenham essas vivências, né? Exatamente. Tá. É essencial viver tudo isso, sabe? Sim. Eu entrei na UDESC em 2022, né? De uma maneira, eu vou sair completamente diferente, né? Até a professora Vanessa comenta sobre essa mudança, né? Porque a universidade, o curso, me tirou de uma bolha, sabe? Me mostrou... me fez ter pensamento crítico. Eu acho isso muito importante, sabe? Tudo que eu sabia que era pouco quando eu entrei na universidade, hoje em dia eu tô saindo, sabe, com conhecimento assim, claro que tem muito ainda a aprender, mas já me mudou como pessoa, sabe? E isso valeu muito a pena. Por isso que eu digo, tá na universidade, vive o que tem que viver. Sim, aproveita é verdade. tudo. Aproveitar. Aproveita tudo que tu vai sair uma pessoa Não, diferente. e a UDESC, ela proporciona muito isso, Exatamente. né? Dá muitas oportunidades. Sim. Tem que saber aproveitar. Exatamente. Né? Então, aquela visita técnica, a gente vai pra Florianópolis fazer... Vai. É muito Vamos. importante. É muito Só importante. fala vai. Sabe? A UDESC, ela move pro estudante. Então, a gente tem que também fazer o nosso papel de ir, de fazer, sim. de ter vontade, sabe? De participar. Eu mesma já visitei, a gente teve uma visita técnica no presídio, já foi algo que, nossa, muito contra pras pessoas. Sim. Então, essas visitas são muito importantes. Sim. Eu acho que vai além do vereador por um dia, sabe? Isso. Não só as visitas, mas a parte da extensão aqui, participar dos projetos. Eu já fui bolsista do LIS, bolsista voluntário, já participei da iniciação científica, sabe? Eu quis viver tudo que eu posso viver aqui na universidade, né? Então, ano que vem eu me formo, se Deus quiser, né? E eu vou sair muito orgulhosa de tudo, de toda a trajetória que eu vivi aqui na UDESC, né? Com certeza. Não só você, mas a gente também, né? Que Exatamente. acompanha todo esse seu processo. Sim. Então, eu acho que é isso. Professor, então olhando para o futuro, como você acha que a inteligência artificial e essas novas tecnologias que estão surgindo, que estão bem presentes atualmente, elas podem ou devem transformar a forma como a governança pública opera e interage com os cidadãos dentro ou fora da sala de aula? E a sua opinião sobre isso? Olha, a inteligência artificial veio, ficou e vai, né, só se desenvolver mais. Eu acho que a gente está vivenciando até em sala de aula já, né? Um pouco do desafio, que é a gente aprender a lidar com ela, usar ela como uma ferramenta a nosso favor, né? E na esfera pública, ela também tem uma grande, vamos dizer assim, papel de mudar, né? De disrupção de serviços, de lidar com o cidadão, e muita relação com aquilo que a gente está falando da questão do governo aberto e transparência, né? Acho que a IA hoje, ela já é utilizada, por exemplo, para a gente poder achar furos em licitações, a gente poder usar a IA para ver o custo que tem, né, de energia elétrica, por exemplo, em órgãos públicos, então ver como é que está, analisar dados, né? Muitos dados, então... A IA ela já está sendo utilizada como vamos dizer assim, por especialistas, experts, nós da gestão pública, para analisar informações. Porque a gente vai ter o próximo passo, que é a IA com o cidadão na relação com a administração pública, né? Então, muito que a gente já vê, por exemplo, no serviço privado, né, que a gente tem lá um chatbot para responder a gente, né? Ou mesmo para agendar algum serviço,
isso vai estar cada vez mais dentro da relação da administração pública com o cidadão, ou deveria estar para facilitar essa relação, né? Então, acho que eu vejo um avanço muito grande aí nos próximos anos, né? A gente já vem debatendo isso já no espaço na área acadêmica já há um tempo já, né? A relação benéfica, o desafio também de lidar com a IA, né? No sentido assim, tá, administração pública quanto regulação, só quais são os limites da IA. Mas eu vejo, assim, no potencial de serviço público muito grande, né? Em facilitar, em tratar dados, em levar o cidadão para que ele alcance mais rápido informações. Porque hoje qual é o problema quando a gente fala de acesso a serviço público no meio digital? É aqueles caminhos, labirintos, né, que a gente tem de achar uma informação. Sim. Né? Porque eu brinco quando eu vou trabalhar com transparência, eu falo, por que a administração pública não faz que nem e daí de forma até... contra a nossa privacidade, do tipo, o Instagram sabe o que a gente quer, né? O Google, né? Então ele vai lá e, então, da mesma forma, o cidadão deveria ter facilitado o interesse do cidadão. Então, pô, ele está aqui o dia inteiro me ouvindo, né? Então, que ele gerencie, quem é o Luiz Felipe hoje, né? O que ele lida com a administração pública, né? Então, a gente precisa pensar assim também a administração pública no sentido de ter, né, fácil acesso a informações, não ter que ter cliques, muito cliques. Às vezes um chatbot, o que eu quero? Eu quero matricular meu filho na creche. Daí o chatbot sabe, qual é onde você mora? Exatamente. Qual As pessoas desistem, né? Pela essa dificuldade. Sim, daí precisa às vezes ligar, daí não consegue, daí liga 2, liga 3, daí a pessoa que atende não tem informação, precisa passar para ela, então tu perde informação, ou às vezes vai pro caminho do tipo, tem que ir atrás de uma liderança comunitária para fazer esse meio de campo para mim, então coisas que devem ser fáceis, às vezes tu precisa ter alguém para ir atrás junto contigo dessa informação, né? Sim. E daí a questão de acessar serviço público, então acho que a IA tá aí, né? Acho que no meio acadêmico a gente também está aprendendo a como usar ela como uma ferramenta, né? Não como geração de conhecimento, vamos dizer assim, porque a IA ela é falha nesse sentido, né? Ela ajuda a gente a tratar informações, mas o problema hoje da gurizada é que eles estão usando para trazer informação, e a gente vê que aí tem muita coisa ainda, né, a melhorar, mas ela como uma ferramenta de apoio, no sentido de revisão, de organização, de geração de informação, de ideias, né, de ideação, vamos dizer assim, ela ajuda muito. Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva na academia, e na esfera pública ela ser um meio também de diminuir essa distância com o cidadão. Facilitar. Né? Isso, acho que ela está aí e a gente precisa saber lidar com ela ou ver o potencial dela, né? Explorar esse potencial nesse novo mundo que a gente está vivendo com a IA, né? Com certeza. Eu participei de um programa ali na Câmara quando eu estava em Brasília sobre o IA com os deputados, né? E a gente estava falando sobre a educação, né? Porque é um desafio tanto para vocês como professores, mas também para nós alunos, que é difícil alguém que não utiliza o IA, né? Só que tem pessoas que utilizam da forma errada, né? Que é o copia e cola. Isso. Mas alguns professores, eles são contra o IA, né? Não deixam estar utilizando. E isso também é muito impactante, porque às vezes, eu vou tentar detectar se esse aluno está utilizando a ferramenta. Aí ele vai lá e ele usa uma ferramenta. Então, a gente quer trazer que o IA, ele seja um benefício, né? E que ele te auxilie, né? Que ele não seja a base. Mas que isso também não venha a atrapalhar, né? Porque a gente acaba que perde um pouco do conhecimento de leitura, de pesquisa, mas porque é muito mais prático, né? Então a nossa conversa ali foi mais sobre esse desafio na educação e sobre os professores também mostrarem de que forma que você vai usar. Isso. Por exemplo, uma das deputadas comentou lá, eu sou professora, eu falo, esse exercício aqui, você usa o IA. Esse aqui, eu quero saber como é que você utilizou, de que modo. Então, eu acho que é trazer isso também pra dentro da sala de aula, né? Que é um grande desafio e a gente tem que estar andando ali, lado a lado, pra não se tornar algo maléfico, né? Isso. Eu vejo que hoje a gente tá num momento de adaptação. Então, por isso que a gente vai ter, às vezes, pessoas... Até às vezes, o IA é ruim, eu não quero usar, ou... A gente ainda tá aprendendo a usar também. A gente tem um outro caminho também que agora está começando a desenvolver prompts e adaptações para o meio acadêmico. Até para agora, por exemplo, recentemente, vamos dizer, 2025, começou a sair até normativas de eventos e periódicos científicos de como usar. Então isso ajuda a gente a dizer, como é que eu cito, né, o uso da IA, onde que eu usei. Então acho que está tudo um processo de adaptação que é natural e mudanças, né? Porque assim,
A gente não... tá, a IA. Não, a IA já tá aí. Então a gente tem que se adaptar a esse novo momento e saber como utilizar isso como uma ferramenta a nosso favor, né? Então acho que é um momento, é um tema muito quente, assim, né, até de explorar academicamente, assim, é um tema muito interessante e que está mobilizando a gente a pensar, né, como aproveitar. O próprio vereador por um dia, antes era um sofrimento, um estudante que nunca tinha escrito feito uma lei. Sim. Como é que eu faço aqui? Hoje tu vai lá, tu tens a tua proposta, agora tu joga na assim, escreva em forma de texto de lei. Daí vem, claro, daí tu aqui em cima daquilo tu tens que revisar. Mas já te ajuda, né? É que nem eu brinco, assim, eu vou escrever um ofício, você vai lá, eu quero essas informações, ele vai lá atrás, me dê um... Então ele pode ser uma ferramenta te auxiliar, né? Agora tem que saber como dizer o que ele precisa fazer, né? Tem que dar o comando correto, né? O comando correto. Bom. Então acho que esse é o caminho. Como é que a gente instrui a usar os comandos corretos? E daí usar ela, só que ela não virar o problema hoje de localização geográfica, né? Que hoje com o Waze e o Maps a gente não sabe as ruas. Sim. Por quê? Tu coloca lá e tu segue, né? Tu confia que tu vai chegar no menor tempo, né? Não sei o quê. A gente tem que ter um cuidado de a inteligência artificial não ser isso. Porque ela vai tirar a tua capacidade de pensar. De ter a construção, porque qual que é o objetivo dos trabalhos, da prova? É reter conhecimento. Para que quando tu chegar lá no desenvolvimento econômico, tu poder... isso aqui eu já não tô tão longe, porque tu já teve alguma coisa que daquela ferramenta, aquela coisa. Então, a ideia desse... não pode substituir, né, o que vocês estão tendo. Ela tem que vir auxiliar vocês a chegar lá, né? É um assunto bem impactante, principalmente para crianças, né? Que estão ainda se construindo na escola. Sim. É um assunto bem polêmico, ao mesmo tempo que ele é interessante, ele abre um leque, assim, de inúmeras possibilidades, né? Que não é só a inteligência artificial, não é só o IA, mas sim robôs, e aí vai, sistemas, enfim, uma loucura. Agora, professor, qual o papel do Laboratório de Participação e Controle Social na conexão entre a universidade e a comunidade, e quais são os resultados mais significativos que vocês estão obtendo? Eu vejo assim que a extensão universitária em si, né, ela tem esse papel de abrir portas, janelas, né, caminhos para a gente poder interagir com fora academia, né? Ou seja, com a comunidade, com órgãos públicos, com a sociedade civil. Então, o programa de extensão ele tem esse papel da gente poder pensar, né, ouvir demandas, né, necessidades de fora da universidade e a gente pensar como que a gente trata isso dentro da universidade. Você diz, onde que eu posso desenvolver essa ação? Às vezes pode ser feita via o Engajar, por exemplo, né, que é um projeto feito nas disciplinas. Ou via Accountability, daí com os conselhos, ou o vereador por dia. Ou tem demandas que a gente tem que desenvolver propostas de solução. E daí isso vem os bolsistas de extensão, vem o pessoal que está fazendo unidade curricular de extensão, os UCEs, né? Então, discentes voluntários, que a gente possa pensar soluções para essas demandas externas. Mas a grande sacada da extensão é o protagonismo do estudante. Então, é que o estudante ele se desenvolva, ele que apresente, ele que faça a proposta para que vocês vivenciem. Então, essa vivência, essa relação, ela é muito importante, acho que é o principal ponto da extensão. Como é que o laboratório ele entra nesse caminho? Que daí a gente vai, principalmente nesse esforço de trabalhar com os conselhos de políticas públicas, né? Que são espaços que constroem muita política pública, pensa, debate, aprova, né? Recursos e tal. Como é que a gente capacita esses conselheiros e transforma esse instrumento num instrumento efetivo, né? Que está previsto lá na Constituição Federal, que esse é um ponto. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva e também pensando metodologias para facilitar isso também, né? Então a gente tem trabalhado principalmente com os conselhos e mais recentemente a gente está trabalhando com educação política, né? Então a gente fez um livro também, né? Um livro de quadrinhos para crianças, né? Que é o Pipa no Mundo da Política, né? E trabalhar essa perspectiva dentro da educação. A gente tem feito algumas oficinas, atividades, né, usando ferramentas aí que nem o quiz, etc., com a gurizada mais velha, né, então pega ali final do ensino fundamental, ensino médio, tentando trabalhar essa lógica da educação política. Então a gente está também trabalhando uma veia agora, jogos, né, com o professor Anderson, trabalhando a questão da educação política como uma vertente. Então trabalhar já com
com a gurizada que não entrou, por exemplo, não está ainda na idade da universidade, né? Trabalhar com essa temática para introduzir ela, que é um tema que não está, né, na agenda do dia a dia. A cidadania, ela não está lá, né, uma disciplina e tal. Então a gente precisa, universidade, aproximar e fazer essa ponte, né? Então, a questão dos conselhos, educação política e a participação nossa em redes dessa área de governo aberto, elas possibilitam muitas interfaces, conexões que possibilitam campo de atuação nosso enquanto universidade e a abertura de espaço para os estudantes também entrarem, né, e se desenvolverem academicamente e profissionalmente, né? Nossa, muito interessante, porque, querendo ou não, a política, ela tem aquele título de que é chato. E dessa forma, pegando já as crianças, introduzindo esse assunto de uma forma mais interativa, eu acho que faz muita diferença, né? Torna, assim, realmente, esse é o papel do cidadão. Você faz assim, assado. A sua opinião é importante, né? Falada, né? Não uma coisa e assim, eu vi também, né, as pessoas, porque assim, a gente fez uma atividade na Câmara de Vereadores, com parceria aqui com o Projeto Olhares da Vila, né? Sim. E a gente levou a gurizada lá na Câmara de Vereadores, fez uma visita lá e a gente fez um bate-papo sobre política com eles. Uma coisa que foi interessante assim é que às vezes a gente não ouve as crianças, elas também estão ali no dia a dia. Então a gente chegou assim, o que você mudaria no seu bairro, escola e tal? Daí teve uma situação que a questão, eu mudaria a diretora da escola. Daí a gente falou assim, pessoal, então vamos... acabou o projeto agora, né? Porque daí a diretora... Mas tu vê assim, eu colocaria uma cantina na escola, por exemplo, sabe? Tá ali. Então essa escuta, ela é importante, né? A criançada sabe qual é a dificuldade, o que é perto, aqui não tem uma bola pra jogar, não tem uma trave, não tem... Então esse ouvir, assim, é interessante, imagina, aquela criança já tá ali trazendo a visão de mundo dela, a gente pediu pra eles priorizarem qual seria a melhor ação, daí foram pra cantina na escola, sabe? Então fazer esse exercício é importante para que elas se colocam como atores políticos também, né? Não, e muito impactante, né? Porque nem todas essas crianças teriam essa oportunidade. Então você gira uma chave, poxa, isso é muito interessante. Isso eu acho que é o ponto-chave de fazer esse tipo de projeto. Muito bom. Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria que o professor passasse um conselho, uma dica para os nossos alunos que estão começando agora a graduação e para os nossos futuros alunos, né, que vão entrar aqui no nosso curso, para que eles saibam... se sintam acolhidos e que eles se sintam parte aqui da nossa conversa. Perfeito. Acho que o primeiro passo é o que a Renata até contou da trajetória dela, né? De experimentar, né? Vivenciar o curso, né? A gente, quando eu sou professor quando eu estou na primeira fase dando aula para os calouros, eu sempre falo assim, aumenta um tempinho a mais se você puder para o curso, né, para a tua experiência na universidade, que tu vai ter retornos a partir disso. Então, seja uma horinha mais por uma semana, mais 2 horinhas, um dia de folga que tu pode participar de uma visita, de um evento aqui. Porque a universidade, quanto mais a gente vivencia ela, mais a gente consegue ter um olhar mais amplo de possibilidades que a gente tem. Porque a universidade, ela é esse papel de... abrir portas, né? Então, quando a gente está na universidade, a gente não tem porta fechada. A gente não tem trancada. Só que precisa saber quais portas pode abrir. Sim. Então, a universidade, ela tem essa capacidade, né? Até que eu entrei e nunca mais saí da universidade, né? Foi por causa disso. Eu fui vivenciando N coisas durante a minha vida na universidade. Então, acho que o primeiro passo é esse. Se você quer conhecer um pouco mais da possibilidade que tem de atuação no campo, de profissional, né, acadêmico, doe um pouco mais de tempo para você, que é doar um pouco mais de tempo para a formação universitária. Segundo, a universidade, ela é pública, né? Ela é construída por todos nós, por estudante, professor, técnico, comunidade, né, trazendo demandas. Então, use esse papel, vocês, político, para valer. Então, busquem influenciar a universidade, busquem participar da vida da universidade, porque a gente precisa dessa energia também. Por exemplo, a semana acadêmica não aconteceria se o centro acadêmico não se engajasse, se uma comissão do engajar não engajasse, né? Então, por quê? Porque esse é um espaço dos estudantes. Sim. E eu sempre falei, vocês têm que fazer, eu vou dar apoio e tal, mas a gente precisa fazer, porque daí a gente aprende coisas muito importantes dessas experiências, entendeu? Então, e tragam demandas para a universidade, tragam ideias, projetos, né? Isso aqui é de vocês. Sim. O Universicast é de vocês, então... A gente tem um estúdio para isso, né? Olha só que legal. Vamos usar esse espaço. Então, acho que essa é a sacada. Assim, a gente aproveitar a universidade, a oportunidade que a gente tem, e outra, a gente se envolver de forma mais ativa na vida da universidade. E assim, para mim, essa é a receita de sucesso, né?
E sucesso das mais formas variadas de entender sucesso que você pode ter. Porque é a gente mergulhando nas coisas, vivenciando, que a gente consegue ter, às vezes, o estalo assim, pô, isso aqui é legal, vou fazer isso aqui. E às vezes a tua vida inteira vai para aquele caminho. Por causa daquele momento que você teve para ti, que aconteceu aqui. Então não foi a universidade, não foi a UDESC que fez a Renata estar onde ela está hoje. Mas foi o que ela vivenciou aqui, as oportunidades que ela gerou aqui, ela criou as oportunidades dela aqui, e com isso levou ela a estar hoje lá, pode estar amanhã em outro lugar, mas essa é a questão, entendeu? A gente poder se apropriar da universidade, né? Eu acho que esse seria um conselho que eu daria, né? E dizer assim, gente, na nossa área de administração pública, a gente é um generalista, a gente precisa saber um pouquinho de tudo, né? A gente vai ser o canivete suíço quando a gente se formar, então por isso que é interessante vivenciar, entender que tem um porquê daquela disciplina tá ali, aquele conhecimento, vivencie e trabalhe a questão da capacidade de adaptação, né? A gente sempre vai estar num ambiente complexo e em crise, né? Porque às vezes quando tá bom, você vai ser colocado para um desafio para arrumar outro lugar, ou quando tá muito legal, troca uma gestão. E aquilo lá faz um uau, né? Que parece um uau naquele momento, mas depois você entende que só que se tu saber que... mas tu sabe, se tu conseguir ver o cenário e saber que aquilo ali é previsível, porque acontece, e saber lidar com aquela previsibilidade daquela situação, você vai conseguir transitar bem, vai ser feliz, né? Realizado na nossa área. Então, eu acho que são conselhos que eu daria como veterano de vocês, né? Estando aqui desse lado do balcão também, de poder vivenciar um pouco mais a universidade. Perfeito. E agora eu queria saber de você, Renatinha, um conselho que você tem como estudante e servidora pública também para os nossos alunos de administração. O que você tem aí para dizer? Certo, o meu conselho segue na mesma linha do professor, né? É que todos os alunos aproveitem todas as oportunidades da universidade, do nosso curso, né? Porque a teoria daqui faz muito sentido quando a gente vivencia na prática. E nunca esquecer do propósito, que a gestão pública, ela oferece serviços essenciais num bem comum, para melhorar a vida das pessoas, e isso para mim é muito gratificante, muito mesmo. Eu acho que eu escolhi o curso certo, para mim faz muito sentido, e eu sou muito grata a todos os sims que eu dei aqui na UDESC, porque foi esses sims que eu aceitei, que eu falei, não, vamos fazer, que me fizeram a pessoa que eu sou hoje e estar no lugar que eu estou hoje. E é isso. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, professor Luiz, Renata, pela participação. É muito gratificante ter vocês aqui, contando um pouco da experiência, contando um pouco da universidade. Eu acho que faz a diferença para os ouvintes, né, que estão aqui, mas também para nós, porque o nosso Universicast, ele surgiu de uma visita que a gente teve, de um evento que a gente participou e da nossa participação, assim, até agora, fazendo a diferença. Então, os conselhos que o professor deu, eu me senti assim, nossa, tô no caminho certo. Já tô aqui, ó, no checklist aqui no teu conselho. Mas muito obrigada. Parabéns, obrigada. E parabéns vocês, assim, né? Vocês duas, ao Léo que tá aí também, né? No backstage. Dizer que isso aqui nos traz muita alegria, sabe? Assim, poder vir aqui, poder relatar. Ver a oportunidade que vocês geraram a gente de poder estar aqui contando um pouco mais, assim, estavam antes de entrar no ar, conversando com a Renata, um pouco desses desafios, né? Eu falo, gente, se a gente não tem, cria, né? E foi assim, muita gente antes da gente, né? Então, ter só um caos, assim, né? Quando eu entrei no curso, foi a 8ª turma, na época da ESAG ainda, eu entrei e não tinha estágio com a prefeitura ainda. Então, pensa, 7 turmas antes, o pessoal brigou para conseguir, daí conquistou. Então, hoje eu fico feliz quando a gente perde um bolsista aqui, né, por um estágio. Porque ele vai ter uma remuneração melhor, ele vai ter uma experiência diferente e tal. Totalmente, Mas olha, alguém criou essa oportunidade antes. Então é legal, assim. Então criem, quando vocês estão... Isso que está acontecendo aqui vai perdurar. E você diz, a gente participou disso. Né? A gente pôde dar uma contribuição. Então essa que é a sacada de fazer a diferença. Que é o que a Renata colocou. Né? Como que a gente muda a vida das pessoas, né? Como que a gente cria um ambiente melhor para as pessoas de modo geral, e aqui nossa relação do professor com o aluno, né? Sim. O estudante é o nosso principal, o cidadão que está em formação. Então, se a gente entregar um cidadão 100% ali no final, olha o impacto que isso vai gerar na realidade, né?
Então, acho que a gente se entregar nesse sentido, assim, de fazer o melhor que a gente puder, pensando sempre no interesse público, vai levar a gente no caminho da excelência, né? É verdade. Eu adorei a nossa conversa, achei ótima. Acho que pra quem tá nos assistindo também foi muito que se acrescentar, assim, que se agrega. Mas basicamente isso. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, por vocês terem vindo aqui, dar as caras. Sejam, né? A porta nossa está aberta Sempre para aberta vir pra conversar vocês. sobre outros assuntos, outras vivências. Que você mesmo, a gente tem inúmeros assuntos para poder conversar, né? É um leque aqui. Falta um episódio sobre o Judesc também, né? A nossa medalhinha. É verdade. Mas muito obrigada e também vocês que nos assistiram. Fiquem ligados nos perfis do Labtech, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente e comentar também o que você achou. Tchau, Até a gente. próxima. Valeu, pessoal. Até.